A TV Sergipe foi inaugurada no dia 15 de novembro de 1971. Na metade da década de 70 do século XX, os fundadores da TV Sergipe, aquele grande universo de empresários sergipanos que eram os seus principais acionistas, aquele grupo resolveu vender o controle acionário da TV Sergipe, que foi adquirido por um grupo que controlava a TV Aratu da Bahia. O grupo era liderado pelo empresário Carlos Alberto Jesuíno. Carlos Alberto Jesuíno veio a Sergipe receber a transferência da TV e trouxe consigo um jornalista baiano, importante na TV e nos jornais da Bahia, chamado Mozar Santos. A chegada de Mozar representou um grande impacto na vida sergipana. Mozar veio assumir o cargo de superintendente da TV Sergipe e dirigiu a TV Sergipe nas décadas de 70 e 80, principalmente, com muito sucesso. Chocou a sociedade sergipana a chegada de Mozar. Aracaju era ainda uma cidade provinciana nos anos 70 do século XX. Mozar chegou cheio de ideias. Primeiro, reformulou completamente os quadros da TV, reformulou os seus equipamentos. A TV Sergipe passou a integrar o grupo de emissoras associadas da Rede Globo de televisão. A TV Sergipe adquiriu novos equipamentos. Foi com Mozar que a TV Sergipe ingressou na era da TV a cores. Mozar modernizou o jornalismo, fez investimentos na formação, começando por dois nomes que se tornaram importantes jornalistas de Sergipe e do Brasil. O jornalista Teotônio Neto, que foi o diretor de jornalismo da TV Sergipe durante anos a fio, que trabalhou na Rede Globo de televisão, na sucursal de Brasília, e que exerceu posições as mais destacadas na mídia sergipana, tanto nas empresas privadas, como exercendo funções públicas, a exemplo do cargo de secretário de Estado da Comunicação Social. O outro jornalista que ajudou Mozar nessa tarefa de mudar a cara do jornalismo em Sergipe foi o jornalista Nestor Amazonas. Nestor também recebeu formação pela Rede Globo de televisão. Mozar investiu na formação de Nestor, e Nestor, ao lado de Teotônio, formou uma dupla que levou para a TV Sergipe jovens quadros do jornalismo, mesclados com experientes jornalistas que atuavam no rádio e nos jornais de Sergipe. Nestor se revelou um profissional competente, saiu da TV Sergipe para fazer jornalismo na Bahia, como repórter, como redator, como editor, como diretor de jornalismo da TV Aratu, como diretor-geral da TV Cabrália, no sul da Bahia. Depois, dirigiu importantes redes de televisão no Rio de Janeiro, como era a TV Manchete. Dirigiu a TVA do grupo da Editora Abril em São Paulo. Trabalhou em televisão em Angola. Enfim, um homem que fez uma carreira de muito sucesso como jornalista. Mozar revolucionou, regulamentou e normatizou o mercado publicitário de Sergipe. Se uniu a nomes
como Nailson Menezes, como Nazário Pimentel, como Orlando Costa Souza e outros nomes que tinha aqui, e atraiu para Sergipe publicitários de outros estados. E, ao lado deles, regulamentou o funcionamento das agências de propaganda aqui em Sergipe e fundou o Sindicato das Agências de Propaganda. Estimulou a fundação, trabalhando ao lado de uma grande figura da área comercial da TV Sergipe, que foi Luiz Carlos Campos. Agora, estamos aqui no nosso canal iniciando uma série de depoimentos memorialísticos do jornalista Mozar Santos. Este que vamos assistir agora é o primeiro. Nele, Mozar nos conta a sua vida de menino pobre em Jaguaquara, no interior do estado da Bahia. Nascido em Lages, no recôncavo baiano, uma pequeníssima cidade. Mozar migrou com a mãe e o irmão para Jaguaquara, onde já vivia seu pai, e ali se estabeleceu e estudou no importante colégio Taylor Egídio, uma escola que formou gerações e mais gerações de importantes nomes da vida intelectual, da vida econômica, da vida social da Bahia e de outros lugares do país. Sergipe tem um desses nomes, o pastor Gerson Vilas Boas, que é da região, também nasceu em Laje como Mozar, e também como Mozar estudou no colégio Taylor Egídio. Do colégio Taylor Egídio, os meninos saíam quando terminavam o ginásio e tomavam rumos diferenciados. Mozar foi para Salvador continuar os estudos. Vamos acompanhar o rico depoimento memorialístico do jornalista Mozar Santos. O nome é Mozar Santos com Z, mas nasci, me colocaram o nome de Mozar com S e sem T no final. Isso é uma história muito interessante que no decorrer é capaz de eu lhe contar. Nasci numa cidade pequena do recôncavo baiano chamado Laje, é quase ali perto de Santo Antônio de Jesus, por ali. E nasci em 1937 nessa cidade, em setembro de 1937. O pai chamava-se Rodolfo Santos e minha mãe Marieta Santos. Eu não conheci meus avós, não. E, na verdade, minha mãe, a mãe de minha mãe, eu não conheci. Minha mãe nasceu no interior, num lugar tão chamado Buqueirão, era um buqueirão mesmo. E meu pai, quando eu conheci meu pai já era um homem 45 anos, por aí, 50 anos, viúvo, e fez uma relação com a minha mãe toda escondida, e minha mãe, na verdade, viveu com meu pai esse tempo todo sendo amante dele, e só veio a se casar aos 70 anos de idade. Mas vale apenas um detalhe. Nós vivemos até 3, 4 anos em Laje, onde eu nasci, depois fomos para Jaguaquara. Em Jaguaquara, minha mãe não podia entrar na igreja. Minha mãe só entrou na igreja católica, a igreja Nossa Senhora, a padroeira lá de Jaguaquara, quando minha mãe foi casar aos 70 anos. Mas minha mãe não podia, porque minha mãe era amante do seu Rodolfo. É uma coisa curiosa, bizarra, bem bizarra. Meu pai era de Laje, meu pai nasceu naquela região de Maragogipe, por ali, entendeu? Isso eu sabia que ele me dizia. Mas meu pai foi um homem muito afastado de mim e de meu irmão, porque eu só tive um irmão com minha mãe. Ele tinha 3 filhas e 2 filhos na primeira mulher dele, a esposa dele, na verdade. Então, eu, na verdade, rapaz, eu tenho recordações muito poucas de meu pai, porque eu só vim colocar a mão no ombro de meu pai quando eu tinha 28 anos de idade. Já estava em Salvador, trabalhando e tal. Mas meu pai não era homem de idade, não era de externar os seus sentimentos, assim. Era um homem muito reservado, um intelectual, ele lia muito e tal, mas era incapaz de externar, assim,
uma afetividade assim, público, com os filhos, nada disso. Meu pai era assim. E a minha mãe é que é a minha grande relação humana. Eu vim ter esse relacionamento, Jorge, depois que eu praticamente vim morar em Salvador, e algumas delas me procuraram para resolver alguns problemas, que eu tinha uma certa penetração lá no mundo político e tal. E só, é uma relação meio incestuosa, a gente não tinha muito bem relação, porque uma delas dizia que o meu irmão mais velho, que morreu, meu irmão era mulato mesmo, mulato, assim, cabelo tudo enrolado, mulato. Ele dizia que eu era filho, irmão dela, mas meu irmão não, meu irmão era filho do soldado. Na verdade, quando eu cheguei em Jabaquara, ainda chupava bico. Você se lembra daqueles bicos que a gente apertava assim? Eu chupava aquele bico. E nunca mais me esqueço, e eu devo esse gesto a este homem anônimo. Eu fui buscar água com minha mãe no chafariz, numa lagoa que tinha lá, uma torneira que a gente enchia água e tal. E aí eu estava chupando o bico. Aí esse moço olhou para mim e disse: rapaz, você é um homem chupando o bico. Aí eu peguei o bico e, efetivamente, nunca mais peguei. Até os 18 anos de idade que eu vim para Salvador. Porque antigamente a gente fazia o curso de ginásio, no ginásio Ciro Legídio, onde o pastor Gelsa era um dos bedels, a gente chamava na época bedel. E de lá eu fiz a 4ª série ginasial, porque antigamente tinha a 4ª série ginasial, depois da 4ª série você ia fazer ou clássico ou científico, né? É aquela história. E eu saí para vir ser advogado, eu vou fazer vestibular para ser advogado. Mas por influência de um amigo meu, que hoje é médico, ele disse: você tem que ser médico, você tem cara de médico, vamos estudar, vamos para o científico. Aí eu fui para o Colégio da Bahia em Salvador, que foi meu desastre, né? Porque, na verdade, eu senti de uma hora para outra que eu não tinha nada a ver com aqueles microscópios, aquela coisa, e eu tinha que ser advogado mesmo. Saí, fiz até o 2º ano, não fiz vestibular e entrei no mundo. Eu morava, meu irmão e minha mãe moravam em uma rua que é chamada Rua do Lixo, e é onde justamente despejava o lixo. Muitas das vezes, no fim da tarde, eu ia procurar umas bolachazinhas, que era o resto da bateria lá. E impressionante que eu tive todas as doenças do mundo e continuei seguro com essa imunologia fantástica até, né? Eu praticamente não sinto nada, mas a gente comia aquelas porcarias todas ali no lixo. Então, na verdade, minha mãe tinha uma casa que era alugada pelo meu pai, lá na Rua do Lixo, e onde também o trem fazia curva para voltar para Nazaré. Aos fins de tarde, meu pai ia fazer as suas obrigações normais, né? De diamante lá e tal, ficava lá, aí tinha até um jantarzinho depois, e aí se despedia e só morava com as filhas, porque ele morava na cidade, ele era coletor federal lá em Jaraguá. Ele chegou a ser, inclusive, delegado de educação lá, antigamente, não sei se ainda existe o delegado de educação, era um representante lá do secretário de educação, do ministro da educação, não me lembro bem. Então, meu pai era uma pessoa proeminente, então morava num verdadeiro palacete, ele e a família dele, e a gente morava lá. Mas foi um dos tempos mais geniais que eu passei na minha vida. Eu digo sempre que foi melhor do que morar em Paris. Mas era uma casa que tinha 3 janelas na frente, do lado tinha um portão com um muro, você entrava nesse portão e adentrava uma primeira porta. Essa porta dava acesso a uma sala, depois tinha o quarto da minha mãe e o quarto meu e do meu irmão, que a gente dormia junto numa cama de casal. Depois tinha a sala. Para você passar para a cozinha, tinha um lugar destampado, e tempos depois é que minha mãe cobriu. Aí tinha a cozinha e aí tinha uma despensa. O nosso fantástico WC ficava no quintal. Então, noites de chuva, era loucura. Quando você tinha uma caganeirazinha, tinha que sair correndo para lá, era chuva. Então, mas era genial, tudo isso era muito genial, porque nesse trajeto tinha as plantas que minha mãe cultivava. Ela tinha cebola, tinha um pezinho de manga, um pezinho de laranja, tudo ali da horta dela e tal.
era um encanto também para a gente essa passagem ali. E aí tinha um muro, você saía do muro, tinha um portão, e aí tinha um despenhadeiro assim, onde tinha um pedaço de lagoa, ou um final de rio, que a gente fazia uma bagunça nossa toda ali. Meu irmão morreu, Jorge, de cachaça. Meu irmão foi uma coisa impressionante. Morreu com 47 anos de idade. Ele chegou a um ponto que ele bebia uma dose de cachaça e se embriagava. Aí deu delírios trêmulos, nós internamos ele lá no hospital, ele fugiu desse hospital de tratamento, e aí morreu aos 47 anos. Ele era mais velho do que eu, 7 anos. Em 83, ele tinha 90 hoje. Minha mãe fazia tudo. Minha mãe era um burro de carga, sabe? Eu nunca vi uma mulher tão genial como era minha mãe. Além disso, ela cuidava da casa e fazia bolo para a gente vender. Eu vendi durante mais de 2 anos na feira de Jaguaquara, no mercado da feira lá, eu vendi bolo de macaxeira daquelas assadeiras assim, retangular, ela cortava e dizia, vale vender. Aí eu ia vender aqueles pedacinhos e trazia a grana para subsistir. A gente não, porque, na verdade, meu pai não deixava faltar nada em casa. Mas era uma complementação, quer dizer, isso aqui, você guarda esse dinheiro porque você compra uma bela camisa para o seu João, entendeu? Já tinha essas coisas comigo. Depois um sapato, não sei o quê. E ajuntou um dinheiro que foi que ela me botou na mão quando eu fui morar em Salvador, para eu pagar a pensão. Olha, um dos momentos mais felizes que eu tive da minha vida foi quando eu concluí a 4ª série ginasial, e lá tinha, inclusive, eu estou aqui com a fotografia minha ali, que ele botava aquele negócio para você fazer a foto como se tivesse se formado, entendeu? Tinha aquela foto assim, bonita e tal. E aí tivemos uma preleção feita pelo professor Carlos de Bois, muito querido de seu sogro, o Gelson, professor Gelson, e ele fez uma palestra lindíssima dizendo, olha, o mundo que vocês vão enfrentar lá fora é muito diferente do aqui dentro. Todas as ordens que vocês receberam daqui vai ser o grande respaldo para você enfrentar esse desafio. Vão tranquilos, porque sempre você vai se lembrar do ginásio Teologia, que foi aqui que você fez sua base. Aí todo mundo chorou e tal. Blá, blá. Esse foi o grande momento, porque a sensação que eu tinha de puta que pariu, agora eu estou pronto para a vida. Eu vou sair daqui de Jaguaquara e vou lá para a capital. E foi aí esse impulso que eu tive na minha vida. A gente acordava, e a grande coisa quando a gente é adolescente, a gente acordava muito cedo, 6 horas da manhã, porque o galo cantava. E minha mãe criava galinha no fundo da casa. Então, esse som é um negócio que está perfeito em mim. Uma outra coisa que estava é que, como as janelas não fechavam muito bem, o vento dava aquele som de uma sinfonia de Beethoven no ouvido da gente. E a gente... Eu ficava emocionado. Aí eu saía e aí não escovava os dentes. Repare bem, não escovava os dentes. Eu ia procurar mexer coisa para comer, aí ela vinha já me dava o primeiro tapa na cara. Tome vergonha, vai escovar os dentes. E a gente começou a escovar os dentes, Jorge, você deve ter ouvido, eu li sobre isso. Ela comprava uma madeira chamada... tirava do mato pau-osso. E ela batia, aquilo formava uma espécie de escova e a gente passava nos dentes. E olha que eu estou nessa cidade e tenho pelo menos uns 20 dentes naturais aqui. Entendeu? Você vê que loucura. Era assim que a gente fazia. Aí, depois que ela chegava para fazer o café, a mesa era cá, não era na cozinha, cá. Aí a gente sentava, eu e meu irmão, já com a fardinha toda arrumadinha. A gente tinha uma fardazinha, uma espécie de jaleco, com a calça caque, e aí saímos para a escola. E o ginásio Teologia era da Muritiba. Tinha que subir uma ladeira lá de casa para poder chegar no colégio. Mas esse era o ritual lá de casa. Depois o ritual do almoço, a gente voltava. Aí estava lá, nós passamos uma época bem difícil, sabe? Quando eu tinha
quando a guerra acabou, era 45, eu tinha 8 anos de idade. E 46 houve racionamento de tudo, sobretudo de querosene. Então, a minha mãe dizia assim, vê rápido da escola, porque você vai para a fila do querosene. Aí eu ia lá. Esse era o meu ritual, antes de ir para o almoço. Aí sentava o almoço, e como a dificuldade era muito grande, minha mãe comprava um pedaço de carne de sol, parte de sertão, né? E aí fritava aquilo ali, fazia um pirão de farinha, e aí fazia os bolos de pirão em volta de um prato de barro e dizia, dê nome a cada bolo desse, dos seus amigos, dos seus colegas lá no colégio, e vai engolindo. Agora, passe a pedaço de carne aqui para dar gosto ao pirão. Eu levei muito tempo comendo isso, sabia? Muito e muito tempo. Ritual. Aí eu sempre cochilei depois do almoço. Minha mãe não sabia ler nem escrever. Com o tempo foi que ela, depois que eu entrei no ginásio e tal, ela começou a escrever algumas coisas. Eu dava essas informações a ela, mostrava ela como ela devia pegar no lápis e tal, e ela foi aprendendo devagarzinho, mas ela dizia assim, você tem que estudar porque você não é para ser doutor, para você poder ter um emprego. Aqui tem gente empregada, mas todo mundo estudou no Colégio Virgílio, tem a 4ª série ginasial, e com a 4ª série você arranja emprego aqui. A vida era assim, meu dia era assim, era um dia normal. Agora, saía para aventuras, por exemplo, uma ocasião eu ouvi você dizer para mim, Mozart, tu já chupou picolé? Eu digo, não. Disse, olha, seu Acústico, tem um cara aqui que ele faz picolé. Eu digo, faz picolé? Vamos lá ver. Era a geladeira, que era antiga, aquelas antigas geladeiras, a gás, e tinha uma forma, que era uma forma, sabe como é? Dividida assim, de alguma coisa, colava dentro, colocava no congelador, tirava, aí pegava, a gente ficava esperando na mão. Era o meu picolé. Tal não foi a minha emoção que tempos depois, eu tinha 12 ou 13 anos, um amigo meu que era aventureiro, tem uma sorveteria em Jiquié. E Jiquié era o sonho de quando você está no Brasil e sonha ir a Paris. Eu dizia, rapaz, Jiquié, aquela cidade, todo mundo diz que é grande e tal. Um dia eu fui na carroceria de um caminhão. Olha, a distância de Jaguaquara para Jiquié são 62 quilômetros. A gente levava 3 horas para chegar, porque a ladeira do Mussum, como a gente chama, não tinha asfalto, a Ribaria não estava pronta. A Ribaria só veio ficar pronta em 1952. Então, na verdade, o caminhão, quando descia, ele descia de lado, assim, até chegar em Jiquié. Mas quando nós chegamos nessa sorveteria, chamada Sorveteria Cristal, e tinha 13 ou 14 anos, eu parei assim, eu disse, cadê o picolé? Ele disse, veja, presta atenção, olha aí. Aí o cara suspendeu a freezer horizontal. Aí subiu aquela... Eu digo, que loucura! Que fumaça é essa? Eu fiquei louco. Aí daqui a pouco veio um cara com o picolé no palito. Ô, Jorge, isso é uma emoção muito mais do que eu ter ido ao Tudachã comer um foie gras. Rapaz, eu digo, não é possível um negócio. Que coisa genial! E aí ficamos viciados. De 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, a gente roubava um dinheirinho da velha e se picava para chupar o picolé da Cristal de Jiquié. O mestre, seu sogro, ele sabe de Jiquié. Ele sabe que nós tivemos grandes amigos que estudavam lá no Teregílio, que eram originários de Jiquié. Porque esse Teregílio, desculpe mudar um pouco, foi um colégio de referência, ainda hoje o é, mas naquela época vinha gente do Amazonas estudar lá, porque tinha internato. E outra coisa, tinha internato com uma fama de que era excessivamente rigoroso. Então, quem não dava certo em outros colégios no Brasil ia para lá. O índice de estrangeiros, digamos assim, lá em Jaguaquara, desse pessoal, era mais de 30%, 40% de estudantes que vinham de fora.
Café da manhã, eu me lembro bem da minha mãe não abria mão de fazer para a gente, além das raízes que ela plantava, tanto a macaxeira como o inhame, ela plantava, ela tinha uma roçazinha dela. Além dessa, ela servia para a gente, sabe o quê, Jorge? Ela fazia mingau, ela adorava fazer mingau de milho, e ela dizia que aquilo era substancioso para eu. Então, ela tinha os pratos e fazia munguzá, tanto munguzá de milho amarelo como de milho branco. Então, ela botava o leite de coco e tal, a gente comia. E pão tinha todo dia, porque a padaria do seu Eustáquio, um italiano de origem, lá da região de Palermo, esse pessoal já morreu todo mundo, ele abriu essa padaria lá, foi a primeira padaria. Depois, seu Teófilo abriu uma segunda padaria. Jaguarapara tinha 2 padarias. Agora, eu vou fazer um adendo aí para dizer sobre Jaguarapara. Nessa época, eu estou falando de 1950, 53, 54. Você tem uma ideia? Jaguarapara tinha uma população de 4.000 habitantes e tinha 1.800 alunos estudando. Tinha 3 colégios. O Colégio Teiro Regílio, o Colégio Carneiro Ribeiro e o Colégio das Lourdinas das Freiras de Xalá. Era uma referência para aquela região. À noite a gente comia, normalmente, era o pão, que a gente botava graxa da carne que ela fazia meio-dia, tinha às vezes manteiga, café, leite, a gente não era muito, não existia leite ninho, essas coisas, tem leite de vaca, de quando às vezes minha mãe tinha umas amizades, e de caso você chegava lá, passava e deixava 1 litro de leite numa caneca. Aí a gente usava aquele leite, ela fazia doce de leite para a gente, desse leite. E a gente tinha, normalmente, esse café, que é um café comum. Às vezes, ela cozinhava macaxeira e botava para a gente comer também. Quando eu tinha... vou falar para você, que você é um sociólogo também, um cidadão do mundo, e essas coisas você encara com muita naturalidade também. A minha formação sexual foi no bordel, na prostituição. Existia uma área de prostíbulo lá em Jaguarapara chamada A Coreia. Veja que título. Você vai para a Coreia, eu vou para a Coreia. Então, o meu sonho era frequentar aquilo lá, mas eu tinha 12, 13 anos. Aí apareceu um cara, que era um sujeito genial, que estudava em Salvador, filho do seu Teófilo da padaria, que quando ele ia de férias lá, ele era grande, jogava basquete, jogava em Salvador, então ele chegava lá, era uma atração para a gente. E à noite ele frequentava lá a Coreia e pegava os adolescentes como eu, e quando chegava na porta do bordel, ele disse, está comigo, pode deixar entrar. E eu começava a frequentar. Era um grande salão, assim, cheio de gente que você não pode imaginar, que a gente levava até meia-noite. E quando chegava para entrar em casa, era uma grande aventura, mas conseguia fazer várias vezes isso. Fora disso, quando tinha quermesses, tinha muita quermesse lá, sobretudo no mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora, eles faziam umas quermesses que tinha o dia do agricultor, o dia do padeiro, o dia não sei quê, então cada dia tinha uma festa com o alto-falante lá, essa coisa toda. Nesse alto-falante chega um cara muito inteligente lá e foi colocado no clube social de lá um som para se dançar, quando tivesse festa. Daí surgiu ele colocar 2 ou 3 bocas de alto-falante deste tamanho na praça, Dom Pedro II, e aí ele, nessas quermesses, ele mandava os recadinhos e tal, aí eu digo, vou me meter nisso. Aí eu fui, eu tinha 12 ou 13 anos, eu digo, eu posso falar isso também? Pode. Aí comecei a ser locutor. E aí, você me permite, você bateu aqui na memória, fora, e aí eu começava assim, aqui fala Mozart, da Praça Dom Pedro II para as principais artérias da mesma.
Ai, Jorge, agora você foi longe, porra. Era uma novidade. Aí eu fazia um tarde de um matinê de domingo e levava todo mundo para lá também. Eu já tinha 12, 13 anos. Eu era terrivelmente precoce em certas coisas. E nessa coisa toda, à noite, se desenrolava dessa maneira. Essas quermesses, São João era uma festa que comemorava, festa de fim de ano, por exemplo, Natal, as pessoas faziam na porta, ou à porta, entendeu? Das suas casas. A gente botava as cadeiras ali para receber quem passava. Na Semana Santa, havia saca, tinha um padre lá bem revolucionário, ele tirava a via-saca da igreja e fazia em cada das casas. Quer dizer, tudo isso era novidade para a gente. Era uma região animada e eu era feliz nessa coisa toda que eu faço. Eu participava de tudo, tudo. Não é porque a história é minha, é antológica, não, mas é antológica. Eu sempre imaginei que a vagina da mulher fosse em cima, assim, assim. Eu sempre imaginei. E a primeira grande aventura que eu tive com uma menina, que eu não sei, coitada o nome dela, ela era gordinha. Eu, aliás, sou um homem, de certa forma, goianiano. Você conhece o Goia? Eu sou um pouco goianiano nesse aspecto. Então, tinha uma gordinha lá, em Jaguapara. E eu olhava para ela e tal. Um dia, peguei pelo braço e fomos para o mato. Nesse lugar que tinha pau-ferro, que minha mãe tirava as coisas. Aí eu fui lá. Ela suspendeu a saia e lá vai eu. Quando ela não abriu a perna. Então, ela com a perna junto e eu fiz assim. Tal a minha tristeza que quando eu saí de cima, via esperma em cima. Eu... Assunto encerrado. E aí foi quando eu fui conversar com esse cara, que era jogador de basquete lá em Salvador, que ia passar as férias lá. Eu digo, Dilson, me diga uma coisa. Aí aconteceu isso, rapaz, não é aí não, manda a mulher abrir as pernas. Eu, eu, a expressão abrir a perna, você vê, já tem 70 anos na minha vida, porque eu tinha 12 ou 13. A partir daí, eu comecei a frequentar lá a Coreia. Agora, para isso, eu precisava trabalhar, arranjar algum dinheiro. E foi aí que surgiu o meu irmão, da família de meu pai, que abriu uma loja. Ele tinha chegado do Exército, ele saiu como sargento do Exército, ficou sem fazer nada lá em Jaguapara, abriu uma quitanda. E nessa quitanda ele vendia uma opção de coisas. Aí me chamou para eu trabalhar no balcão. E me dava um dinheirozinho. Esse dinheiro ficava para o Coreia.